Isso, sim, bora lá, pessoal. Bora lá. Módulo de um número real, certo? A gente vai tentar entender, compreender, né? O que vem a ser módulo de um número real. Então, o que é o módulo? O módulo é justamente a distância entre um ponto que representa esse número no eixo real x e a origem desse eixo. A gente não entende nadinha. Não entende nada. Beleza, bora aqui, ó. Pronto, bora aqui, ó. Aqui tu tem a representação do eixo real, certo? Bora marcar bem aqui a origem. Aqui, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. Daqui é a reta real, certo? Vou trabalhar só aqui com inteiros para ficar mais fácil. Então, se eu te perguntar o seguinte, ó, e vai tomar bem aqui como referência, vou botar aqui de outra cor, a origem, né, desse eixo real é o valor zero, eu marco zero aqui, certo? Então, se eu te perguntar o seguinte, olha, qual é a distância do 1, perdão, marquei errado, qual é a distância do 1 até a origem? Ó, distância do 1 até a origem é um salto, certo? Então, se eu te perguntar assim, ó, distância do número 1, de 1 até a origem é o que? Eu marco zero. Qual a distância do 1 até o zero? Vai ser uma unidade de medida, certo? Vai ser uma unidade de medida. Se eu te perguntar qual a distância do 3 até a origem, vai ser 1, 2, 3. Então, a distância do 1 até, perdão, do 1 não, do 3, né? Quer saber do 3 agora. A distância do 3 até a origem, isso aí vale o quê? Vale 3 unidades. Ó. A distância do 3 até a origem, 1, 2, 3 unidades, né, de distância. Se eu te pedisse assim, a distância do 4, até a origem, que é o ponto zero, já deu para compreender que é quanto? 4. A distância, então, do menos 3, a distância do menos 3 até a origem, distância do valor do ponto menos 3 até a origem lá, que é o marco zero. Ó, do menos 3 até a origem vai ter o que aqui? Ó? 1, 2, 3. Então, vai ter quantas unidades de medida aí? Vai ter 3 unidades de medida, certo? O que foi feito aqui, tu acabou de fazer, foi justamente determinar o módulo. Tá? Se eu te perguntar de modo geral, eu tenho bem aqui, ó, representação do eixo x, eu tenho a origem. Se eu pegar um ponto bem aqui qualquer, ó, pontozinho x pequenininho aqui, ó. Se eu pegar um ponto bem aqui, x qualquer, se eu quero saber a distância desse x até a origem, se eu quero saber essa distância aqui, ó, vou chamar de dzinho. Quem vai ser essa distância? Então, distância desse x até a origem, a gente chama isso de módulo de x. Mas qual a representação para isso? Está aqui, ó. Quando eu te pergunto, distância de x até a origem, é a mesma coisa, está te perguntando o que? Essa distância é quem? É o módulo de x, beleza? Tá bom? Pessoal, então o que é módulo? Módulo tem a ver com distância. Módulo de x é a distância daquele valor x até a origem, certo? Até a origem ali, representada pelo zerinho ali, tá bom? Bora lá. Sabendo disso, quando a gente pergunta qual é a distância de 1 até a origem, eu estou te perguntando qual é o módulo de 1. Ele já me falou bem aqui que o módulo de 1 é quanto? É 1. Aqui, quando eu pergunto a distância de 3 até a origem, que é o marco zero, você me falou que é 3. Então, é a mesma coisa daqui, ó. Módulo de 3 é quanto? 3. Por que o módulo de 3 é 3? Porque a distância do 3 até chegar na origem aqui é quanto? É 3 unidades. Distância do 4 até a origem é quanto? É a mesma coisa de pedir módulo de 4. Quanto? 4.
Por último, módulo de menos 3. Módulo de menos 3 é a distância do menos 3 até a origem, que vale quanto? 3 unidades, certo? Então daqui ó, já sai a primeira observação, né? Que o módulo ele sempre vai ter aí ó, um valor que vai ser maior ou igual a zero, tá certo? O módulo, já que a gente está falando aí que módulo é distância, então essa distância sempre vai ser ou positiva ou no máximo nula. Ou seja, o módulo sempre vai ser maior ou igual a zero. Beleza? Deixa eu só apagar essa bagunça aqui que eu fiz, espero ter entendido. Bora continuar. Muitas das vezes a gente aprende assim, como é que é o módulo de um número? O cara aprende assim, módulo de um número. Se aqui é positivo, fica positivo. Se aqui é positivo, fica positivo. Se é positivo, fica positivo. Permanece, né? O módulo de um número, se é positivo, a gente repete ele. Aí o cara diz assim, quando é negativo? Quando é negativo, a gente pega, é só mudar o sinal. Então, se é menos 3, é 3. Assim que a gente, muitos aprenderam lá. Vamos embora lá para a definição mesmo. Bora usar a definição. O que diz a definição? A definição diz o seguinte, ó, módulo de x, bem aqui, ó, módulo de x, que é esse x aqui? Representa um número qualquer. Módulo de um número qualquer vai ser ele mesmo, o próprio número, se esse número for maior ou igual a zero. Beleza? Repetindo, módulo de um número, x qualquer, é o próprio x, é o próprio número, desde que esse número seja positivo ou igual a zero. Se não for positivo, se o número for um número negativo, então módulo de um número negativo vai ser o oposto dele. Eu também chamo esse método, né? Vai ser menos ele. Quando o valor aqui é negativo, a gente vai pegar o oposto. Quer ver? Bora usar esses mesmos exemplos aqui, ó. Só que eu vou fazer pela definição. Módulo de 1 é quanto? Aí eu vou verificar bem aqui. 1 é positivo ou negativo? Ó, é positivo. Já que é positivo, módulo de x aqui, quem é? É ele próprio. Módulo de 1 vai ser quem? Ele próprio. Módulo de 3. Módulo de 3. 3 é o que? Um número positivo. Já que é um número positivo, módulo de 3 é ele próprio. Módulo de 4 também é um número positivo. Então, módulo de 4 vai ser quanto? Ele mesmo. Módulo de menos 3 vai ser ele mesmo? Não. Lembra que a gente falou bem aqui, ó, que o módulo sempre é um número positivo? Então, módulo de menos 3. Só arrumar essa coisa aqui. Módulo de menos 3 é ele mesmo? Não. Módulo de menos 3. Menos 3, ó, o que acontece? Menos 3 é um número negativo. Se é um número negativo, o módulo de algo aqui que é negativo vai ser o simétrico dele. Então, vai ser menos, quem é o número que está aqui dentro? Menos 3. E menos 3 vai dar o quê? 3. Então, o módulo de menos 3 é 3, certo? Porque muita gente, como eu disse, né? Muita gente pega aqui e só faz mudando o sinal. Aí eu te pergunto, se tu for usando essa ideia de pegar mudando de sinal, eu te pergunto bem aqui, ó. Quanto equivale módulo de π menos 4? Quanto é que vale isso? Dá uma pausa no vídeo aí e pensa um pouquinho. Quanto equivale módulo de π menos 4? Lembrando que π menos 4 aqui é 3,14, certo? Pausa aí e pensa. Pronto. Para quem achou que módulo de π menos 4 é π menos 4, opa, infelizmente, ó, errou. Não é. Primeira coisa, eu tenho que verificar o que acontece com essa expressão bem aqui, ó. Ela vai ser π menos 4 se eu garantir que isso aqui é positivo. Então, bora ver. Ó, π é 3,14. Quando eu diminuo de 4, essa diferença aqui, π 3,14 menos 4, isso aqui vai dar um número o quê? Negativo. Certo? Isso que vai dar um número negativo. Se quiser, pensa até mais fácil para ti, ó. Arredonda.
3,14, bora botar 3, bem aqui no π. Então, se eu fizer 3 menos 4, vai dar menos 1. Então, essa expressão bem aqui, ó, é uma expressão negativa. E como é que se calcula o módulo? Módulo de um número, tem que ter cuidado. Módulo de um número, tem que saber se esse número ele é um número positivo ou se ele é um número o quê? Negativo. Eu já observei que essa expressão aqui que eu estou extraindo o módulo, essa expressão é um número negativo. Então, quem vai ser meu módulo? Vai ser menos o valor lá, perdão, aqui é π. O valor lá que eu estou extraindo o módulo. Que é o valor que eu estou extraindo o módulo? É π menos 4, certo? Isso aqui é a expressãozinha numérica, né? Menos, alterna o sinal do lado de dentro, do lado que está dentro do parênteses. Então, vai ficar menos π, menos 4, vai ficar mais 4. Se quiser arrumar, ficar bonitinho, bota 4 menos π. Então, módulo, resumindo, módulo de π menos 4 não é π menos 4. Porque π menos 4 é número negativo, então tem que pegar o simétrico. Pegando o simétrico, resolvendo algumas continhas aqui, vou ficar com 4 menos π, certo? Bem, já que a gente falou bem aqui que a distância sempre é um número positivo, né? Ou igual a zero, maior ou igual a zero, bora enunciar bem aqui algumas propriedades. Bora enunciar bem aqui algumas propriedades. Ó, uma das propriedades é a seguinte. Vou chamar aqui de 1. Para qualquer número x real, o que vai acontecer? Para qualquer número x real, a gente vai ter que o módulo sempre vai ser maior ou igual a zero, certo? Você já havia comentado. Uma outra propriedade que a gente pode citar é a segunda propriedade, que x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de quem? De módulo de x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de aplicar módulo aqui, que é a mesma coisa de eu deixar só o x em módulo e botar o quadrado lá fora. Essas três expressões aqui, ó, representam a mesma coisa, tá bom? Vejam aí só o posicionamento dos módulos. E a terceira, vou citar mais uma aqui, propriedade. Tem outras, mas por enquanto está aí bom tamanho. Módulo de x igual a A. Ó, se eu quero esse módulo de x igual a A, se eu quero que a distância do meu x até a origem dê o valor A, é porque eu tenho o seguinte, ó. É porque o meu x tem que ser igual a A ou o meu x tem que ser igual a quanto? A menos A, certo? Ó, isso aqui não é tão difícil. Bora imaginar bem aqui, ó. Representação da reta, deixa o x. Vou marcar bem aqui a origem, né? Ó, módulo de x igual a A. Bora pegar um A bem aqui. Se eu pegar o meu x, se eu considerar meu x exatamente igual a A, é claro que esse meu x, se eu considerar igual a A, o módulo dele vai ser A. Por quê? Porque a distância do A até a origem vai dar A. Mas, se eu também pegar, ó, para cá eu peguei o A. Se eu pegar o A bem para cá, ó, de modo que seja simétrico, se eu pegar um A simétrico desse, no caso menos A, se eu considerar o x simétrico de A, perdão, isso que eu quero dizer, o que acontece? O menos A também vai produzir o mesmo módulo. Então, o A e o menos A, eles produzem o mesmo módulo, tá bom? Beleza. Vou falar o seguinte, vou apagar isso aqui, vou subir as propriedades para ali, gerar um espaço aqui. Se quiser dar uma pausa aí para printar, fazer o print aí da tela, certo? Eu vou apagar algumas coisinhas aqui. Bora lá. Vou só fazer aqui alguns exemplos, certo? Alguns exemplos. Se a gente pedir, por exemplo, módulo de x igual a 4, eu te pergunto, quais são os valores de x em que vai nos resultar em módulo 4? Ou seja, eu estou atrás de todos os números
em que a distância desse número até a origem resulta em 4. Então, vou usar bem aqui a propriedade 3, ó. Certo? Aqui a gente vai usar quem? A propriedade 3. Módulo de x igual a 4. Módulo de x igual a A. Então, o que vai resultar? Que x assume o valor 4 ou x assume o valor quem? Menos 4. Pode testar. Joga um x4 bem aqui. Módulo de 4 realmente vai dar quanto? 4. Teste o menos 4. Módulo de menos 4. Módulo de menos 4 é quanto? É 4. A distância do menos 4 até a origem é quanto? 4. Esses dois resultados aqui vão dar módulos quanto? 4. Bora aqui para mais outro. Módulo de x igual a 0. Ou seja, eu quero todos os valores de x em que a distância do x até a origem seja 0. Módulo de x é igual a 0. Bora usar aqui de novo a terceira propriedade. Ó. Módulo de x igual a A. X igual a A ou x igual a menos A. Ou então fala o seguinte, ó, x igual a quanto? A 0. Porque a gente vai ficar com x igual a 0 ou x igual a quanto? A menos 0. X igual a 0 e x igual a menos 0 é x0, certo? Pronto. Bora lá para mais um. Se a gente fizer assim, ó, módulo de x igual a 3 meios. Pronto. Chegou em fração, é aquele desespero. Não, estou entendendo, entendi. Mas na hora que chega a fração, o aluno, né, se perde. Não é fração, pronto, não quer mais nem pensar. Já não sei. Calma, rapaz. Calma, bora lá. Certo? Módulo de x igual a 3 meios. Então, vai ter o que aqui, ó? A gente vai usar a mesma propriedade 3, ó. De novo, a propriedade 3. Módulo de x igual, isso aqui como fosse nosso A. Então, eu tenho x igual ao nosso A, que é 3 meios. Ou então, x igual a quanto? A menos 3 meios. Está aqui, ó. Se no lugar de x eu botar 3 meios, o módulo vai dar 3 meios. No lugar do x eu botar menos 3 meios, o módulo vai dar menos 3 meios. Certo? Se a gente fizer assim, ó, fazer bem aqui espremidinho. Módulo de x igual a menos 2. Módulo de x igual a menos 2. Quem vai ser a solução para isso? Pensa aí. Te digo, não é difícil não. Pense aí. Pensou? Quem pensou em 2 ou menos 2, infelizmente não. Porque vai ter bem aqui, ó, que quem vai ser a solução para isso aqui? A solução aqui é o que? Vazio. Não existe nenhum valor de x para tornar essa sentença verdadeira. Porque módulo de quem quer que seja sempre tem que dar um valor que aqui, ó, maior ou igual a quanto? A 0. Sempre tem que dar um valor maior ou igual a 0. Nunca vai dar um valor negativo. Módulo de quem quer que seja nunca vai dar negativo, certo? Então não existe. Mais um caso aqui, mais um exemplo aqui. Se a gente fizesse assim, ó, módulo assim, ó, igual a 9, quer dizer, desespero, né? Módulo de x ao quadrado igual a 9, que desespero, né não? Então, ó, não é tão complicado. O que tu vai fazer bem aqui, ó? Vai fazer a seguinte coisa. Vai usar a propriedade aqui, ó, 2. Certo? O que a gente fez bem aqui? Usou a propriedade 1. Certo? Bem que a gente vai usar a propriedade 2. Módulo de x ao quadrado. Módulo de x. Bem aqui, ó. Módulo de x ao quadrado. Isso aqui é a minha cor de quanto? De x ao quadrado. Então, eu tenho que, na verdade, isso aqui é x ao quadrado igual a quanto? A 9. Bora fazer de cabeça, que é a equação velha de segundo grau. Mandar para fazer de cabeça. No lugar de x, se eu botar 3 ou menos 3, vai dar certinho. Então, quem é a solução dessa aqui? É x igual a 3 ou x igual a menos 3. Valeu, um abraço, vai desculpando aí pela bagunça de hoje que ficou aqui.
Tá bom? Mas espero ter compreendido alguma coisa. Valeu, um abraço, saúde e paz.